Hora da Prosa. Conforme eu disse na abertura do programa de hoje, o nosso convidado de hoje é especial. Ele é advogado, militante na avicultura integrada e professor universitário. Ele é autor de 2 obras: Contrato de Integração Agroindustrial, comentários sobre a Lei 13.288 de 2016, Gestão de Custos do Contrato de Integração Agroindustrial. Professor Dr. Tiago Moreira de Carvalho, muito obrigado por participar do nosso Hora da Prosa aqui na CBN Grandes Lagos. Eu queria que o senhor falasse primeiro da repercussão da Justiça do Distrito Federal, que reconheceu o direito da Aviplac, que é a Associação dos Avicultores do Planalto Central, de receber, né, as RIPs, o que é o relatório de informações da produção integrada, independentemente da solicitação, né, que é a autorização dos produtores integrados da unidade de produção da JBS Foods Seara. Qual o significado disso tudo, professor? Primeiramente, olá, ouvintes da CBN, olá, Cláudio, muito obrigado por me receber. É sempre um grande prazer estar aqui nessa casa, podendo trazer essas informações. Bom, essa notícia ela é histórica para a categoria dos avicultores integrados, porque se reconhece o direito, né, da entidade representativa, da associação, do seu sindicato rural, de solicitar o RIP perante as integradoras sem a necessidade da autorização dos produtores. Isso faz com que a entidade representativa, a sua associação, ela possa estudar de fato, né, os custos de produção, a remuneração do produtor, né, e quando for negociar perante a integradora, ele tem dados concretos, dados reais, que possibilitam, então, uma negociação mais eficiente e muito mais lucrativa para o produtor. Então, de fato, essa foi uma vitória histórica para a categoria. É uma coisa transparente, né? Ou seja, tudo às claras, porque a gente sempre questionava que a situação do integrado em relação ao integrador era sempre muito, como diz assim, ele ficava muito pequeno diante do gigante, né? Ele não tinha como questionar, e agora não, agora ele tem como questionar. Verdade, e da melhor forma possível, porque qual é o problema que a gente tem? Um dos grandes problemas é que o produtor, quando ele tinha que exercer seu direito, ele tinha que exercer como pessoa física e acabava se expondo. E a gente sabe que no campo, em algumas situações, existem situações desagradáveis, abusos, assédios, né? Perseguindo alguns produtores integrados por quererem lutar pelos seus direitos. Agora, o que se fez foi que a associação ela lutasse em nome do produtor, então não precisa expor esse produtor. Eu acho que até um ponto importante que a gente tem que falar, que existe no campo, é a perseguição pelas lideranças das CADECs e das associações dos avicultores. Infelizmente, ainda é uma realidade de algumas integradoras que não entenderam que existe uma legislação que protege os produtores e que tem como objetivo dar transparência, né? E com essa possibilidade da associação, do sindicato rural solicitar o RIP, nós agora sabemos de fato quanto é o custo de produção, quanto é a remuneração, né? E um dos pontos que a gente tem que mostrar para o produtor é o seguinte: produtor, não se exponha. Se você tem algum tipo de problema perante a agroindústria, né, ou quer negociar melhores remunerações ou a sua planilha de custo, faça por meio da sua associação e por meio, justamente, se for necessário, de uma ação jurídica, né, entrando em juízo, solicitando esses relatórios para que vocês saibam de fato quanto é que vocês estão recebendo de fato, quanto é esse custo, né? E também ver a possibilidade de barganhar melhores margens de remuneração. Então, é uma realidade que a gente tem agora, que foi confirmada pela Justiça e que é importante os produtores e sua associação, tanto de avicultura como de suinocultura, lutarem por isso. Agora, a gente está falando aqui de perseguição, parece uma coisa, né, que uma coisa de filme, de ficção, mas não é. Quando a gente fala de perseguição, é quando um integrado, né, uma pessoa física, se mostra insatisfeito ou vai buscar os seus direitos e ele está numa integradora e ele busca uma outra empresa, é importante que os nossos ouvintes saibam que elas se comunicam. Não existe concorrência, né, quando isso acontece. Todos eles se falam. É uma comunidade. Então, quando um
recebe a visita de um integrado, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Então, aquela pessoa, aquele produtor, ele está literalmente nas mãos das integradoras, ou seja, ele ali fica de peão, literalmente de peão, sofrendo todas as consequências desse mercado, que é um mercado excelente, desde que bem regulado, desde que bem fiscalizado, desde que bem regulamentado. E isso que vem acontecer agora é de uma importância fundamental. Somente mesmo os integrados, tanto da suinocultura quanto da avicultura, sabem o quanto isso significa. Não é isso, doutor? Verdade. E a sua fala foi muito sábia, Cláudio, porque, de fato, é uma situação extremamente constrangedora. Nós estamos falando de empresários rurais e de agroindústrias, que, teoricamente, deveriam respeitar a lei, né, os acordos realizados, né, em CADEC, no contrato de integração, e que, muitas vezes, algumas integradoras acabam desrespeitando, né? Então, é interessante perceber que essa perseguição, ela se dá de uma maneira, muitas vezes, sutil. Por exemplo, fazendo com que o produtor ele tenha um aumento do vazio sanitário, né? Ou, por exemplo, simplesmente não autorizando o projeto de financiamento dele perante o banco para que ele possa expandir sua atividade, ou simplesmente se tendo um rigor excessivo no checklist, né, na hora de fiscalizar, verificar os galpões e assim por diante, até mesmo a situação do desligamento do produtor. E aí muita gente vai falar, mas, Thiago, são empresários, mas entenda uma coisa, meu amigo, a pessoa, para poder construir um galpão, ela colocou todo o dinheiro da sua vida, muitas vezes, naquele galpão, na construção daqueles núcleos. Então, assim, a gente não está falando de simplesmente a mudança de um carro, a gente está falando de um investimento de vida que garante a sobrevivência de famílias, o pagamento de escola, o plano de saúde, a alimentação da casa. Então, algumas integradoras sabem do poder que têm e abusam do seu poder econômico para submeter o produtor às condições menos favoráveis. E aí vem um ponto que é bem interessante. O produtor, quando ele não tem conhecimento sobre a sua gestão de custo, né, ele acaba muitas vezes pagando para trabalhar. Ou seja, a remuneração não é suficiente nem para pagar os custos da atividade. Agora, com essa posição da justiça de reconhecer o direito do produtor, que está em lei, é possível com que as associações, sindicatos rurais, eles verifiquem se aquela remuneração que está sendo paga é justa para o produtor e, se Deus quiser, pleitear melhores condições. Bom, quando a gente fala em aumento de custos, a gente sabe aí no nosso dia a dia, para que vocês possam ter uma ideia, né? Energia elétrica subindo, nós tivemos aí, nós temos, né? Não é que tivemos, mas nós temos aí a questão dos insumos como milho, soja, que está numa corrida absurda aí de preços. Algumas saídas têm sido aí buscadas via importação dessas commodities pela Argentina, Estados Unidos, na tentativa de amenizar a escalada de custos. Agora, vocês imaginam como é que fica o pequeno integrado se ele não tem controle a esses custos reais, né? Se esses custos têm a oportunidade de serem manipulados de alguma forma, ele fica aí literalmente pagando para trabalhar ou tendo um prejuízo absurdo e levando-se em conta que ele tem lá um financiamento aí de seu núcleo aí mais 10, 12, 15, 20 anos para se pagar e tem dado como garantia a sua propriedade, ele fica desesperado. Então, essa alternativa que ele tem, através do seu sindicato rural, através da sua associação, de trazer às claras toda essa operação, é fantástico. Agora, isso aí foi graças também a esse livro do senhor, foi usado, inclusive, como referência em tudo isso, né, professor? Verdade, foi uma referência bibliográfica utilizada, né, junto também com o parecer técnico da CNA, que foi elaborado, né, pela Comissão Nacional de Aves e Suínos, e também por trabalhos acadêmicos, né, de 2002 para cá, que foram realizados pela Academia Brasileira, então universidades federais, a UNB, a UFSC, a URGS, né, que também nós utilizamos trabalhos para poder embasar
esse pleito perante a justiça. Então, isso demonstra como a vida acadêmica, né, ela tem uma importância para poder auxiliar nas decisões judiciais e para que, de fato, justiças ocorram, né, para aqueles que mais necessitam. Precisam, a cada dia que passa, precisamos de muita justiça, de muito estudo, de muito conhecimento para colocar as coisas nos trilhos. Agora, Verdade. E a reação? Existe já? O senhor já tem noção da conhecimento da reação do lado de lá, de qual foi ao receber essa notícia ou não? Das A integradoras? repercussão, é? Não, foi uma repercussão muito boa, graças a Deus. Bom, se do lado de lá não gostou, é porque então a notícia foi boa. Exatamente. Na verdade, a gente está percebendo que várias associações do Brasil agora vão ajuizar a ação, né? Para que possam ter o direito de receber esse RIP, porque hoje em dia a gente tem conhecimento que 3 ou 4 associações no Brasil têm acesso ao RIP. A maior parte das associações não tem. Nós estamos falando centenas de associações do Brasil. Isso que eu ia perguntar, qual universo nós temos hoje? Não, é um universo muito grande, são mais 100 associações que vão entrar em juízo justamente para ter acesso ao CADEC, ou ao RIP, me desculpe, porque sem o RIP você não consegue ter uma negociação eficiente. Né? Como é que você vai contra-argumentar a integradora se você não tem os números, né? Uma planilha técnica formalizada para que você possa contra-argumentar? E o que a gente vem percebendo de algumas agroindústrias, né, são reações assim bem pertinentes aos comportamentos autoritários que foram emanados nesses últimos anos, né? Simplesmente ficaram muitas vezes revoltados, acham que a lei não está sendo cumprida, o que é um absurdo, porque é a literalidade. Agora sim está sendo cumprida, né? Exatamente. Agora sim está sendo cumprida. Então, assim, e o pior é porque a lei simplesmente o cumprimento da lei, não tem o que se falar, é o cumprimento da lei. Então, a gente está percebendo que eles vão provavelmente recorrer, muitos deles vão querer recorrer, né? O que é ótimo para a gente, porque isso vai tornar jurisprudência, né, nacional e fazer com que a lei, de fato, ela seja reconhecida, respeitada, né? E, principalmente, o produtor ele tenha a certeza que os seus direitos vão ser protegidos. Então, se as agroindústrias recorrerem, é a melhor coisa que pode acontecer, porque isso vai se tornar jurisprudência e isso vai garantir os direitos dos produtores. Que bom, eu fico muito feliz em ouvir tudo isso. Agora, alguma associação de qualquer parte do Brasil, se porventura vier a ter algum tipo de dificuldade em obter essas informações, onde ela pode recorrer, onde ela pode buscar, conseguir esse socorro, professor? Bom, se uma associação necessitar de apoio, a primeira coisa que eu recomendo é que procure um advogado para que faça uma notificação extrajudicial e informe a agroindústria sobre o seu direito, que está fundamentado no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 13.288. Lá é o principal fundamento, onde o produtor, a entidade representativa e a CADEC têm direito de receber esse RIP. Se, hipoteticamente, a agroindústria simplesmente não entregar o RIP mesmo assim, cabe, então, a partir desse momento, ajuizar uma ação declaratória e cumulada com a obrigação de fazer, demandando em juízo a entrega desses RIPs. Então, a melhor forma que a gente tem é, primeiro, fazendo uma notificação extrajudicial e, caso não haja cumprimento por parte da integradora, que se ajuize a ação e se faça a justiça. Bom, mas o integrado agora, eu acho que sabendo de tudo isso, ele vai poder respirar um pouquinho mais aliviado, né? Porque a situação era muito complicada, principalmente nas pequenas cidades, onde as grandes integradoras agiam, né, de forma quase que os lobos cuidando do galinheiro, né? Verdade, verdade. Mas o que a gente vem percebendo nesse contexto é que as cidades pequenas, elas estão se organizando junto com outras cidades, né? Então, a gente está percebendo hoje em dia uma mobilização nacional dos integrados. Isso isso é muito legal. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, no Paraná, Brasília, no Distrito Federal, né? Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, a gente conseguiu formar uma comunidade onde todas as CADECs se conhecem e trocam informações e podem justamente apresentar denúncias, muitas vezes, de abusos, de assédios, descumprimento da lei, né? Então, e nós também estamos percebendo que existe um trabalho do Sistema Sindical Rural feito pela CNA justamente de proteção dos direitos dos avicultores e suinocultores.
Então, esses avicultores e suinocultores que perceberem que seus direitos estão sendo violados, né, além de comunicar para as outras associações, CADEX, eles podem comunicar também perante ao seu sistema sindical, que é a CNA, que lá tem um programa CADEC Brasil, que pode auxiliar bastante na articulação, na negociação, né, dos seus direitos e até mesmo orientar sobre quais são os direitos dos produtores. Muito bom. Eu queria aqui até pedir, então, aqui dar até um conselho, até um recado para qualquer integrado de qualquer parte desse país que esteja acompanhando a gente agora. Se você se sentir pressionado de alguma forma por alguma integradora, seja ela de qualquer área, não se sinta, não se faça de rogado, vá, busque os seus direitos, procure o seu sindicato rural, procure a sua associação, procure um bom advogado, porque o que você, a qualquer pressão que você venha sofrer, porventura venha sofrer, é um crime que estão fazendo com você. Você não pode carregar nos ombros nenhum tipo de ação, pressão ou arcar com nenhum tipo de peso além daquilo que das obrigações que você sabe que você tem, que são normais, corriqueiras da sua atividade. Os custos da sua operação têm que ser claros, objetivos e transparentes. Você não pode pagar por aquilo que não deve. E quando você é um integrado, as negociações, como eu disse, têm que ser tão claras, tão cristalinas quanto a água que você e a sua família bebe. Então, amigo, não se sinta pressionado, procure os seus direitos. E atenção, integradoras, a festa acabou. Não é isso, professor? É isso aí. Estamos vivendo em outro momento, um momento democrático, e temos que nos adaptar a esse novo contexto. Eu acho que nós estamos vivendo um novo momento, um momento democrático, justo, honesto, e se nós queremos uma suinocultura melhor, uma avicultura melhor e cadeias produtivas melhores, nós temos que começar a colocar muita ordem, e aqui embaixo, na produção, porque que exemplos nós queremos passar para as futuras gerações? Que exemplos nós queremos passar para o mundo? Um país que tem uma veia produtora como o Brasil não pode dar mau exemplo. E a gente não pode simplesmente acabar com o produtor apenas querendo tirar dele o seu melhor, tirar o seu orgulho, o seu brio. E isso não pode. Parabéns, professor. E conte com a gente, porque aqui é a casa onde o produtor e aqueles que têm lutado para dar voz ao produtor têm espaço. Obrigado, Cláudio. Obrigado, ouvintes. Muito prazer em falar com vocês de novo. Tá certo, professor. Quando tiver mais novidade, é só trazer aqui para o Campo Aberto, para o Hora da Prosa, que a gente leva até o nosso ouvinte. Obrigado. Hora da Prosa.